Olá, meus crianças, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é pertinente ao último vídeo que eu soltei e explicando um pouco mais sobre esses reflexos que o autismo traz. E hoje eu vou falar sobre seletividade alimentar. O meu filho, ele não aceita nada de comer. Então, sem demora, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, gente, eu vou fazer uma introdução breve do que é seletividade alimentar, pelo menos o conceito, né? Então, a seletividade alimentar, gente, ela é o quê? Ela se caracteriza quando há a recusa do alimento, a criança que tem pouco apetite ou desinteresse em algum alimento específico. E claro, nós sabemos que essas três características, elas acontecem, né, ou elas podem acontecer com qualquer criança na fase do seu desenvolvimento, né, com qualquer pessoa, na verdade, né, principalmente as crianças no seu desenvolvimento aí, principalmente nessa fase em que elas estão descobrindo que elas têm vontade, descobrindo que elas gostam mesmo de alguma coisa, né, descobrindo que o paladar dela é mais apurado para algumas coisas específicas e menos apurado para outras, né. Então, assim, isso pode acontecer, claro, gente, que pode, tá? Isso pode e acontece com 100% dos adultos no seu desenvolvimento, das pessoas, na verdade, no seu desenvolvimento, principalmente das crianças. Bernardo no fundo cantando. Mas, por que no autismo isso é tão grave? E é sobre isso que eu vou explicar. Mas antes de eu falar por que no autismo a seletividade é um pouco mais grave, eu vou fazer já uma pergunta para vocês, né? Na casa de vocês, atípicos ou neurotípicos passaram por essa seletividade? De alguma forma, a sua criança escolheu o que queria comer, o que mais gostava de comer? Já deixa seu comentário aí, para esse vídeo, já entra aí, comenta aí pra mim, responde essa pergunta. E claro, né, já aproveita que você já tá aqui, já parou o vídeo pra comentar, já aperta no joinha, já deixa seu like e já aperta lá no botãozinho vermelho pra se inscrever e ativa o sininho pra você receber a notificação de todos os vídeos, tá bom? Então, voltando pro assunto. Então, no autismo, essa seletividade, gente, ela acaba sendo mais grave, por quê? O autista, ele não só escolhe o que ele vai comer, não é uma escolha, não é só um desinteresse, né? Porque mesmo que fosse só um desinteresse, se a gente for ver o contexto em si todo, é um desinteresse, mas de uma criança que já tem um desenvolvimento atrasado, é um desinteresse na alimentação de uma criança que toma já uma gama de remédios, então o organismo, ele já é um organismo mais prejudicado, concorda? Então uma criança, ela já está mais propícia, né, a eventuais acontecimentos que normalmente uma criança neurotípica com desenvolvimento normal dentro do esperado não tá tão propícia assim, né? Claro que a gente sabe que doenças, comorbidades podem acontecer com qualquer uma, independente de ser deficiente ou não. Mas é óbvio, né, que a gente olhar nesse contexto, a saúde dos autistas ou de qualquer pessoa com deficiência, que principalmente as que fazem uso de medicamentos controlados, ela acaba sim ficando mais debilitada. E ela acaba sim precisando de uma gama maior de nutrientes, vitaminas, né, para se desenvolver de uma forma mais saudável possível. Então, por isso que a seletividade alimentar no autismo, ela acaba sendo muito mais grave e visto aos olhos médicos como uma coisa muito séria, porque a criança, ela se priva, literalmente, de receber essa gama de nutrientes, vitaminas que ela precisa para ter um desenvolvimento saudável. Então, por isso que é normal vocês verem, às vezes, autistas muito magros, muito frágeis, normal ter problemas gastro, né, por conta de ou não se alimentar nada de forma alguma, ou se alimentar em excesso de uma única coisa. Então, assim, um dos principais sinais do espectro, né, quando você está avaliando, quando os médicos estão avaliando uma criança, um dos principais sinais que são avaliados são os distúrbios sensoriais, tá? O que é isso, Larissa? É quando
todos os seus sentidos ou são em excessos, ou são descontrolados, ou de alguma forma é diferente de uma criança neurotípica com desenvolvimento próximo, né, do esperado. Então, o que seria? A criança autista, ou dentro do espectro, ela tem o olfato muito aguçado, o paladar muito sensível, a visão sensível, por isso que ela tem sensibilidade à luz, a audição muito sensível, então a maioria tem sensibilidade a auditivas, né, com barulhos. Os toques dela é diferente, algumas têm aversão total a toques, outras gostam de toque, mas toque forte com hipo, né, que são os hipersensíveis e os hipossensíveis. Então, assim, tem essas diferenças nos sensoriais, tá? E quando a gente fala de comer, de se alimentar, Bernardo pulando lá no fundo, vocês vão escutar. Olha lá como é que ele faz. É isso, tá? No sofá, na cama. A minha cama já tá toda estragada. Então, eu vou falar com ele no fundo, tá? Então, quando a gente fala sobre alimentação, a gente tem que ter a consciência de que a alimentação, ela envolve todos esses sentidos. Como assim, Larissa? A pessoa está comendo sim. Quando a pessoa vai comer, ela pratica o sentido do olfato, né? Porque ela sente cheiro. Muitas pessoas, elas sentem vontade de comer pelo cheiro ou sentem aversão a comer pelo cheiro. Então, você tem o sentido do olfato, né, super ali apurado. Você tem o sentido do paladar, é óbvio, né, em que você vai sentir o gosto, em que você, algumas pessoas são mais adeptas, vou dizer assim, a gostos cítricos, outros sal, outros doce, outros azedo, né, isso é normal de cada ser humano, tá, todos os seres humanos, cada um são desenvolvidos com essa peculiaridade, cada um tem uma preferência sempre para um tipo de sabor. Então, com o autista não é diferente, a diferença é o quê? Que essa peculiaridade pode ser muito mais, de uma forma muito mais boom, assim, entendeu? Como eu tô dizendo pra vocês, tipo assim, como fosse o gosto maior pelo salgado pode ser muito, ele só quer sal, ele não, tem aversão total a doce, ou ele tem uma preferência muito maior a sal, ou quem gosta do cítrico, gosta muito do cítrico, e quem não gosta da amargo, não gosta de forma alguma, entendeu? Então, assim, tem essas, né, que entra tudo no hiper e no hipo, como eu tinha dito anteriormente. E aí também na hora da alimentação a gente pratica também a audição. Como? Pelo menos, gente, eu falando de mim, eu nem sou atípica. E quando eu mastigo, eu escuto. Eu escuto muito. E dependendo, por exemplo, quando eu vou no cinema, eu detesto comer no cinema. Eu odeio, porque se eu como no cinema, com aquela tela daquele tamanho, com aquela altura daquele som, eu não consigo escutar o som. O som do vídeo, do filme, se eu estiver mastigando. Então, assim, imagine para um autista que isso pode ser num volume muito maior, entendeu? Ainda mais se ele for um autista com sensibilidade auditiva. Ele vai escutar 3 vezes mais a mastigação dele. Então, dependendo, ele não vai querer mastigar coisas crocantes, porque aquilo faz muito barulho e deixa ele perturbado, deixa ele sobrecarregado com aquele barulho. Vai ter que mastigar muito. Ou ele vai ter que mastigar muito, vai exercitar muito, vai cansar. E assim vai, gente. E também visão, a gente pratica também a visão na alimentação. Inclusive, eu falei no último vídeo que o Bernardo, ele pratica muito isso, dependendo da comida que ele vê, mesmo se não é uma comida que ele gosta, dependendo do jeito que ele vê a comida. Vocês estão vendo o que ele tá fazendo ali. Dependendo do jeito que ele vê a comida, ele faz vômito e ele não quer comer só pelo que ele viu. Então, às vezes, a gente não deixa ele ver e primeiro deixa ele experimentar para ele ver que ele gosta, porque senão ele não quer comer. Então, a gente pratica a visão. Não é aquele negócio que a gente fala, come com os olhos. Eu tenho que comer com os olhos primeiro para me ter vontade. Então, a gente pratica a visão na hora da alimentação. E também o tato, né? O sensorial de tato, de pegar... se dependendo das texturas da comida, né? Textura muito mole, muito macia, muito rígida, muito dura. Vai para os crocantes também, pastoso. Então, isso tudo vai no tato. Tem, né, pessoas que gostam de pegar e comer com a mão. Tem pessoas que não pode nem tocar. Eu conheço crianças que também não são atípicas. E é uma criança que tem totalmente aversão a frutas. E
Mão molhada. Mãos molhadas. Se você tiver com a mão molhada e encostar nele, ele grita. Como se você tivesse colocado um bicho nele. Como se uma cobra tivesse picado. Como se estivesse sentindo muita dor. É horrível. E fruta, só dele ver a fruta ele faz vômito. Não come de jeito nenhum. Mas o resto do menino come tudo. Ele fala de tudo. É super desenvolvido. Um menino super desenvolvido, muito amoroso. Eu adoro ele quando ele brinca com o Bernardo. Ele é super amoroso. Mas é uma criança que tem, por isso que eu falei, é algo que pode atingir qualquer pessoa. Mas qual que é o perigo com o autista? Essa criança mesmo, ele não come fruta. Ok, mas isso atrapalhou o desenvolvimento dele? Não, ele desenvolveu normalmente, atingiu todos os marcos de desenvolvimento. Está até além do esperado para a idade dele. Já para um autista, isso pode ser prejudicial com a falta daquilo que ele já não tem muito, porque o organismo dele já produz de uma forma deficiente, né? O organismo dele já produz, tudo, faz aquele processo de uma forma mais lenta, né? Ele já tem esse atraso no desenvolvimento. Então, a falta ou a diminuição nesses nutrientes, nessas coisas que são importantes para o crescimento saudável, pode ser crucial e prejudicial e causar comorbidades, né? O que é normal causar comorbidades no autismo, né? Como eu citei até no último vídeo, como tem autistas que têm uso muito grande de leite. Então eles focam muito na alimentação com líquido e quando a criança fica muito no leite e desenvolve restrições a leite. E aí as mães têm que gastar uma fortuna, porque tem que trocar do leite de vaca para leite de amêndoas, né, os leites de soja, porque a criança ela desenvolve uma alergia à proteína do leite, porque chega uma hora que o organismo não consegue processar mais aquela quantidade excessiva de uma única coisa e está em déficit das outras que dão. Bom. E está em déficit das outras que auxiliariam esse organismo a fazer esse processamento dessa proteína. Então acontece o quê? Acontece uma deficiência nesse organismo por conta do excesso de uma coisa e a falta do resto. Então, é isso que a seletividade alimentar causa no autista, entendeu? Eu já pincelei bastante sobre a seletividade, então finalizando isso a seletividade ela precisa ser tratada porque ela pode sim causar riscos graves à saúde, tá? Quando a gente limita a entrada desses nutrientes, dessas vitaminas essenciais para o nosso desenvolvimento, isso pode ser prejudicial à nossa saúde. Então agora vamos lá, trazendo essa seletividade para a minha realidade, para a realidade dessa criança aqui, como a gente vive a seletividade do Bernardo aqui em casa. Então, gente, o Bernardo, eu vou começar de trás para frente, eu vou começar falando do atual momento, né? O atual cenário que a gente está vivendo, que é o que está mais recente, mais fresco na cabeça. Há 2 semanas o Bernardo se restringiu a ficar só em líquido, tá? Então há 2 semanas ele vinha só tomando leite com Toddy, leite com achocolatado, né? Aí quando ele fica assim a gente já entra com suplemento, então é uma madeira de suplemento, no mínimo uma madeira de suplemento no dia, tá? Fora as vitaminas, mas ele se restringiu a ficar só no líquido, ok? Tem uns 2 dias que ele tá aceitando novamente o pastoso. Então, um pão, um pouquinho de macarrão, mas é um pouquinho mesmo, tá? Que ele tá aceitando, tá, gente? Não chega a comer nem meio pão. Ele tá comendo metade da metade do pão, mais ou menos assim. E macarrão, no máximo 3 colheradas daquela pequenininha de café, tá? É isso que tá sendo por enquanto, mas pelo menos já tá aceitando, tá? E o Bernardo... a gente já teve várias épocas do Bernardo, tá? O Bernardo, a seletividade dele é extrema, gravíssima, mas é em fases, tá? Tem épocas que ele tá comendo bem e tem épocas que ele não come nada. Ele é assim, do extremo, sabe? A diferença é que quando ele come, ele não tem um cardápio vasto. O Bernardo come pouquíssimas coisas que ele aceita, né, a alimentação. Mas quando ele tá comendo, ele come grandes quantidades dessas coisas que ele gosta de comer. Então é o que salva ele quando ele fica na extremidade de não comer nada. Porque como ele comeu, vem comendo grandes quantidades, quando ele se restringe, ele ainda assim não tem uma perda tão grande, por exemplo, de peso,
né, dessas coisas assim, igual dessas duas últimas semanas, ele perdeu 2 quilos. Mas ele perdeu só 2 quilos, entendeu? Já teve vezes dele ficar com seletividade alimentar e ele perder 6 quilos em 2 semanas. E que foi uma vez que a gente teve uma seletividade alimentar dele gravíssima, em que ele se restringiu até a água, tá? Ele já teve épocas dele comer de tudo, assim, eu falo assim, de tudo assim que a gente oferecia, tá? Antes de um ano, até 1 ano e 3 meses, ele comia de tudo praticamente, tá? O Bernardo comia arroz, feijão, carninha. Ele nunca gostou muito de carne vermelha, mas ele até aceitava em pequenas porções, mas frango ele comia muito. Macarrão ele sempre comeu bem, frutas e legumes em geral ele comia bem, pão, ele sempre amou pão, tá? Ele sempre comeu muito bem pão. Biscoitos. Então, assim, eu tenho foto dele comendo até chocolate. Tem um vídeo dele comendo até chocolate, gente. Ele rasgando com a gengiva. Ele nem tinha dente, tinha só um dente na parte de baixo. E ele rasgando o pacote de chocolate que ele achou e comendo. E a gente deixou, porque eu achei isso o máximo, ele rasgando com a gengiva. Mas, assim, depois de 1 ano e meio, ele começou a ter seletividades mais graves. Ele começou a ser seletivo e ele começou a rejeitar de uma forma muito grave os alimentos. Não é rejeitar tipo, hoje eu não quero, é rejeitar completamente por pelo menos 1 a 2 semanas. E a gente tem que insistir muito para que ele volte a aceitar nesse período de apenas 2 semanas. Porque se a gente deixar, ele vai passar muito mais que 2 semanas nessa seletividade até ele realmente aceitar outra coisa. Então, assim, hoje a gente entende que a seletividade do Bernardo ela é extrema, ela é perigosa, é transitória. É assim, entendeu? Ele pega seu rosto, vira seu rosto para me veja aqui agora. É isso. Então essa seletividade dele é desse jeito. Só que é grave, é gravíssima, porque ele se restringe a tudo. E aí ele não come nada. Então, assim, aí chega a perder peso, ele chega a ter, né, sentir essa perda do alimento que ele não está ingerindo. Então, ele é acompanhado, porque ele precisa de ser acompanhado pelo pediatra, né, de perto, para saber se essa perda está sendo prejudicial à saúde ou não, se dá para... É sempre o profissional que vai dizer, tá? Não é a gente quem tem que dizer, é o profissional. Então, assim, que a nossa realidade com a seletividade é essa. Né? E aí assim, a gente acaba ficando assim, refém de algumas coisas e aqui sofrendo alguns julgamentos, né? E eu entendo, igual muitas pessoas às vezes quando eu falo que o Bernardo é seletivo alimentar, olha pra ele e me julga a gente, fala, é louca, tá falando um trem desse. E eu entendo, porque ele realmente é uma criança grande, pesada, tá? O Bernardo pesa hoje 25 quilos, então ela é uma criança... Então ele é uma criança grande e pesada para a idade dele, né? Eu sei que tem crianças mais velhas que o Bernardo que não tem o peso dele ainda. Ele tem só 4 anos, vai fazer 5 anos mês que vem e já pesa 25 quilos. E eu sei que isso é um marco bom para ele de desenvolvimento e graças a Deus por isso. Mas o que salva o Bernardo é que quando ele fica, como eu falei, na senilidade extrema, ele pelo menos a mamadeira ele aceita, nem seja 1 por dia, tá? Que nos dias que ele se restringiu a tudo, ele tava tomando 1 mamadeira por dia. Então algumas pessoas olham e falam, menino desse tamanho, tomando mamadeira, julga, critica, mas é uma coisa que a gente teve muita dificuldade de tirar até hoje, né? Como outras coisas, ele usa fralda em si, algumas coisas. Mas a mamadeira é uma coisa que a gente tem dificuldade de tirar dele. Por quê? Porque é onde a gente ainda tem um escape. Quando ele está nessa seletividade alimentar, ele não aceita nada a não ser a mamadeira. Então a gente consegue, por exemplo, bater uma vitamina e colocar na mamadeira e ele toma. A gente consegue, nem que seja bater um inhame com alguma coisa, sabe? Fazer essas... meio que gororoba que o povo ensina na internet, a gente faz, gente, essas coisas pra ter uma bomba de vitamina ali, caloria, põe na vitamina, desde que não seja muito grosso, desde que fique mais ralo, a gente põe na mamadeira e ele toma. Mas se a gente colocar num copo, ele não toma, tá? Faz até vômito, tá? Bernardo, num copo assim, como esse,
ou qualquer um outro, ele tem outros também, tem uma coleção de copos, tá, gente? Então, copos como esses, assim, ou até mesmo garrafinhas assim, ó, que a gente coloca aqueles bicos aqui, ó, e põe pra ele tomar em garrafinha também. Aqui, ó, a gente até pegou outros copos dele aqui, ó, copos assim, tá? Ele tem vários. Ele só aceita tomar água nesses copos. Nossa, a gente tá trazendo todos, não precisa trazer todos não. Tem tudo, quando você imaginar. Ele só aceita tomar nesses copos água. Nem suco ele toma, Porque tem tá? gente que vai falar que não é tentativa. É porque tem gente que fala, porque vocês não acostumam. Não, a gente não deixa ele acostumar nem com o mesmo copo. Você vê que a gente compra copos diferentes e vai colocando água pra ele. Sempre tem assim, ó, em 2 tipos diferentes, pelo menos pra ele sempre ir tomando em tipos diferentes. Porque a gente sabe que o autista, ele é rígido com essas coisas. Então, se a gente acostumar ele a tomar só nesse, um dia e se estragar e eu não achar isso no mercado pra comprar, ele vai acabar ficando até sem água. Então, por esse motivo, a gente nunca acostuma ele com um único copo. A gente saiu comprando sempre vários diferentes para que ele tivesse esse entendimento que desde que tivesse, né, é um copo, desde que dê para ele tomar, ele pode tomar. Só que ele só aceita tomar nos copos água. Se a gente colocar suco no copo, ele não toma. Se a gente colocar vitamina no copo, ele não toma. Faz vômito, faz qualquer coisa. Leite no copo, se a gente colocar o leite que ele toma de morrer, ele não toma, tá? Ele só toma leite, suco na mamadeira. Só na mamadeira. E até o suco é muito raro, tá? O Bernardo é raro, ele gosta de água e leite só. Suco é raro quando ele tá afim que a gente coloca e aí ele toma, mas a gente colocar na mamadeira. No copo ele só aceita água. É impressionante, mas ele só aceita água. Então a gente nunca tirou a mamadeira até hoje por conta disso, porque é onde a gente se resguarda, principalmente quando ele tá assim, a gente dá mamadeira, porque a mamadeira alimenta, a gente põe o suplemento na mamadeira, mamadeira com suplemento, que é o que vai alimentando ele, é o que faz, às vezes, com que ele não perca peso, com que ele não sinta tanto essa seletividade, né, transitória que ele tem, grave, de uma forma que poderia sentir muito mais se a gente não tivesse essa introdução, esse escape. Então eu sei que as pessoas julgam quando olham na rua, uma criança desse tamanho pra mamadeira, a gente já sentiu julgamento da escola, tá? A gente já foi julgada com a professora da escola, falando, que as crianças ficam questionando, por que ele toma mamadeira ainda? Eu não sei o que dizer, tem que tirar a mamadeira dele, mãe, amanhã você pode mandar o leite no copo. Foi isso que ela falou pra gente, tá? E eu falei com ela, olha, eu não vou mandar ele tomar mamadeira. A gente vai fazer o teste em casa, eu vou acostumando ele com leite em casa, e se ele aceitar, eu posso pensar em te mandar, mas por enquanto até lá ele vai mandar uma mamadeira. Então a gente sofre julgamento, a gente sempre é atacado por conta disso, mas é o nosso escape, porque ele ainda não aceita tomar o leite em outro lugar. Então é isso que eu queria falar pra vocês, gente, sobre a seletividade alimentar. Né, como eu soltei esse vídeo falando sobre os reflexos do autismo, eu queria falar um pouco mais de cada reflexo, né? E acho que a seletividade é muito grave, muito importante, que precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, precisa ser visto, precisa ser melhor orientado, né? E as pessoas têm que entender que não é só um mimimi, não é só uma falta de introduzir, não é só uma falta de... As pessoas têm que parar de julgar, né? Aqui, principalmente aquilo que elas não sabem, que elas não entendem, né? Porque você não passa por isso que o seu vizinho não possa estar passando. Então, assim... seletividade alimentar no autismo não é falta de introduzir, não é falta de oferecer, não é educação, não é mimimi. Gente, é grave, é recusa total. Inclusive, hoje o Bernardo passou por uma psicóloga que a gente falou com ela assim, a gente realmente não consegue, a gente tenta introduzir e quando ele não quer, ele faz vômito. E aí a gente falou com ela assim, o pior é que ele faz vômito até vomitar, e ele vomita e vomita, vomita até ele vomitar até o amarelo do fígado. Quando ele não tá lá no amarelo do fígado, ele não para de vomitar. Ela falou assim, não, mas é porque é isso mesmo, a seletividade é essa recusa. Não adianta, quando a criança é seletiva, a recusa é isso aí. Ele não aceita, é a recusa que a gente fala, é a recusa extrema. Ele não aceita, se você insistir, ele vai te mostrar por que ele não vai querer. Ele não vai ingerir aquele alimento. Eu falei exatamente isso. Quem me dera se todas as pessoas entendessem isso, né? Porque não é fácil a gente passar por isso, né? Mas é isso, gente. Então, fiquem atentos, né? Então é isso, gente. Se você ficou comigo até aqui, nesse vídeo que eu acho que vai ficar longo, mas você ficou comigo até aqui, muito obrigada por ficar comigo até o final e ficou até agora. Não curtiu, não se inscreveu, não deixou seu comentário?
para tudo e já faz isso agora, tá? Se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilha, tá? Compartilha com alguém na sua família, compartilha com seus amigos, com alguém de algum grupo que você tenha de maternidade atípica. E não esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar aqui também minhas redes sociais. E muito obrigada por ficar até aqui, ó. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.